Chegou o momento de tirar as dúvidas no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Doutor Antônio Pereira Dias Neto, especialista nefrologista, conosco aqui. Boa noite, prazer em recebê-lo novamente. Boa noite, prazer é meu estar aqui, falar para a população de Piracicaba, esclarecer algumas dúvidas de rim. Isso, sempre um prazer, né? A participação dos profissionais do Hospital Fornecedores de Cana, que é uma verdadeira aula aqui para a população. Você que está em casa, você pode participar conosco através do telefone 2534 1234, através do WhatsApp também, pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp 99141 1048. Bom, a Semana Mundial do Rim, né? Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né? Sobre essa semana, por que acontece essa semana, o que a gente aborda durante essa semana, o que é discutido, que você falasse um pouquinho para nós. Bom, a nefrologia é uma especialidade da década de 60 para cá e as doenças renais têm, infelizmente, crescido em prevalência e incidência. A ponto de 2000 para cá ser considerada quase que uma doença epidêmica. Puxa, é evidente que não é uma doença infecciosa, mas por causa de uma série de doenças aí da população adulta, há um aumento crescente do número de pacientes que entram em tratamento de hemodiálise. No ano 2000, tinham cerca de 40 mil pacientes no Brasil fazendo hemodiálise e hoje tem 105 mil pacientes fazendo hemodiálise. Então, há um aumento crescente, preocupante, e anualmente existe essa semana mundial. Para se discutir uma doença que está aumentando no mundo inteiro. Quer dizer, são vários pesquisadores que estão vendo nos seus países que a diabetes e a hipertensão são duas doenças que estão aí junto com a obesidade, causando toxicidade para os rins de forma crescente e um aumento grande do número de diabéticos, obesos, hipertensos e idosos entrando em tratamento da hemodiálise. Então, agora, esse ano, todo ano tem uma campanha com um tema diferente. Sim. Desse ano foi a de se cuidar dos rins desde a infância, criando hábitos saudáveis de alimentação e atividade física, rotina mais voltada para boa alimentação, ingesta de líquidos, atividade física, desde a infância. Por quê? A gente tem observado um aumento da obesidade na infância. Na infância, né? Então, 1/5 da população infantil já está obesa. Puxa vida! Né? Entre 5 e 9 anos, 1 a cada 3 crianças já está acima do peso recomendado pelos pediatras. Isso é uma associação? É uma associação com uma vida sedentária já quando criança, por falta de atividade, também com alimentação, é isso? Com toda certeza, com toda certeza. Infelizmente, a comida mais prática e rápida do mundo de hoje é aquela que engorda mais. Então são salgadinhos, são bolachas, bolos, é aquilo que você pega com praticidade, abriu, a criança come. Essa alimentação rica em açúcar, gordura, né, a tal da gordura trans, né, que ela é um veneno, então faz com que, junto com uma menor atividade física das crianças do mundo de hoje, comparadas com as crianças da década de 80. Isso é fato. Né? Hoje está muito mais na internet, no videogame, na televisão, e associado a refrigerantes, doces e comida gordurosa, fez com que realmente a população infantil tivesse um ganho de peso acima do esperado e do desejado. Olha, é um assunto muito interessante para discutir, né? A gente pode entrar um pouco mais nesse assunto, a questão das crianças, né? A Maria já tem pergunta já, mas eu queria saber essa questão, né, doutor? Na nossa infância, a gente tinha uma atividade na hora do recreio que era muito intensa. Hoje, grande parte dos colégios estaduais, municipais e particulares, você tem um espaço reduzido, né, para a criança brincar. E por vezes até alguém que não deixa a criança correr no intervalo.
né? No recreio. Em nossa época, a gente mais ia para o intervalo e a gente voltava até suado para a sala de aula, né? Quer dizer, talvez tenha que ter também um estudo nesse aspecto, né? De ter uma atividade maior até durante a semana nas escolas. Eu concordo plenamente. A padronização da dieta no momento escolar, né? Então, a boa parte das escolas, eu tenho percebido que já tem entrado nesse assunto com as famílias, mas precisa ter uma atividade permanente nas escolas, com os pais, para trazer uma dieta mais saudável, né? Frutas, né? Lanches com presença de verduras. Né? A gente precisa modificar esse futuro, porque é o que eu falei ontem na palestra, né? Hoje, um indivíduo que tem diabetes e obesidade aos 45 anos de idade, ele pode ter uma lesão renal progressiva em 20 anos e aos 70 anos está entrando em diálise. Puxa vida. Só que se a diabetes começar aos 10 anos de idade e junto com a obesidade, ele pode entrar em diálise aos 30. Aos 30, meu Deus do céu. Isso muda drasticamente o padrão de vida dessa pessoa, né? Diminui a força de trabalho, né? Aumenta os custos para todos os lados e planos de saúde, previdência. É um problema de saúde pública. De saúde pública, né? Olha, estamos ao vivo aqui no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Estamos recebendo o Dr. Antônio Pereira Dias Neto, especialidade, né? Neurologista, ele está aqui presente conosco, conversando sobre a questão aí da saúde, né? Já vi essa semana mundial, né, do rim. A gente está conversando de alguns aspectos interessantes para você que está em casa. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar, 2534-1234. Diga, Maria. Olha, boa noite, doutor. Tudo boa bem? Noite. Tá chegando notícia, pergunta aqui pelo WhatsApp, viu? A ID, que ela é lá do bairro Nova Pompeia, ela quer saber o seguinte, doutor. Boa noite, Neto, Maria e todos do Piracicaba agora. Meu filho Rodrigo queria tirar uma dúvida com o doutor. Fazem 2 meses que ele parou de beber bebidas alcoólicas e também refrigerante e também que contém açúcar. E daí ela diz aqui embaixo que ele fala que a urina dele está com uma cor, né, mais escura. Ela quer saber se isso é sério, doutor. Nova Pompeia, moradora. Isso tem uma série de questões a serem avaliadas, né? A quantidade de bebida alcoólica que ele bebia, ele pode estar com algum grau de alteração no fígado. Eu não estou vendo ele, então se ele tiver com olhos amarelados, pele amarelada e urinando escuro, ele pode estar com algum grau de hepatite. Se não for nada disso, se ele está ingerindo menos líquido do que o habitual, que é em torno de 2-3 litros por dia, ele pode estar com a urina mais concentrada, uma urina mais alaranjada, que é normal para quem toma menos líquido do que o habitual. O rim está absorvendo o máximo possível, porque ele transpira mais do que toma. Então ele acaba desidratando e o rim acaba tendo que absorver mais água e a urina fica uma cor alaranjada, né? É quase que uma cor de laranja mesmo. Então, se a urina é cor de chá, é um problema provavelmente do fígado. Se a urina é um amarelo mais forte, deve ser só por uma ingesta menor de líquido que ele está fazendo. O ideal da urina é que ela seja cristalina, doutor? Ou tem Não, padrão. Isso pode modificar, né? É evidente que se a gente conseguir tomar 2-3 litros de líquido por dia, né? Um jovem saudável, né? Que não tenha restrição de ingesta de líquido, se ele tomar 2-3 litros de líquido, ele vai ter uma urina bem clara. Correto. Né? Agora, se no calor do dia a dia você não toma líquido e você transpira muito com esse calor, a tua urina pode ficar escura. Não é um problema, não é uma doença, é um sinal de que o rim está absorvendo água para manter o equilíbrio do organismo. Mas o que a gente deve fazer é tomar líquido antes que a sede venha. Porque quando está com sede é porque você já desidratou. Já o rim já está ali, já... Não, você já desidratou. Né? Tá certo. Bom, você ministrou, né, então, a palestra que aconteceu ontem, né, que o tema era prevenção de doenças renal, começa na infância, né?
quais são os sintomas dessas doenças, doutor, da infância? Como é que a gente começa a perceber que a criança ela começa a ter esses sintomas? Quais são os sintomas para a gente começar a entender, olha, tem que tomar cuidado, tem que procurar um especialista, procurar um doutor? A doença renal ela pode estar acontecendo desde o período gestacional. Né? Algumas doenças, como a doença policística, uma formação anormal de cistos dentro do rim, que isso pode acontecer desde o período gestacional. É uma doença genética, uma doença congênita. E se isso acontece intensamente já no período gestacional, a criança vai nascer com um rim mal funcionante. E isso ela vai ter um crescimento diminuído, irritabilidade, olha só, falta de apetite, né? É uma criança que não vai bem. Aquela criança que você olha e fala, ela não está legal, essa criança está irritada, não mama, ela não sorri, ela não tem manifestações. Então, procura, né, esses sinais de uma criança que isso está anormal. Né? Já uma criança maior, de 2, 3 anos, de uma idade pré-escolar, ele pode ter alguns outros sintomas, além de ter uma estatura um pouco menor, além de poder ter inchaço nas pernas, inchaço nos olhos, ele pode ter um padrão de urina maior durante a madrugada, que a gente chama de nictúria, que é você acordar 3, 4 vezes à noite para urinar. Isso já é um problema renal. Né? A urina com muita espuma, isso também é um problema que deve ser observado. E uma urina com sangue também tem que ser observado. O que mais chama a atenção é que essa nictúria, que é um sintoma mal entendido, que a pessoa que apresenta isso, olha, nossa, meus rins são excelentes, eu urino 4, 5 vezes à noite, ele funciona muito bem. Na verdade, não. Isso é um sinal. É um sinal. Fora isso, numa criança maior, o problema renal pode ser praticamente sem sintoma. Numa criança de 10 anos, esse rim vai dar sintoma só quando ele está funcionando menos que 10%. Aí o paciente já chega em momento de fazer diálise, com anemia, pressão alta, descorado, sem apetite, dor abdominal, inchaço. Ele já chega com uma série de sintomas, né, que aí já está na hora de fazer hemodiálise. Tá? Mas numa criança que não vai bem em desenvolvimento, em ganho de altura, peso, tem infecção urinária de repetição, tem problemas, né, de apetite, de humor, tem que ser procurado um pediatra para que faça um screening, né, uma pesquisa ampla nessa criança para ver da onde está vendo o problema. E o rim é um deles. Né? Várias doenças que acometem a infância, acometem os rins na infância, que podem levar. Nos Estados Unidos, a média de entrada de uma criança em diálise é em torno de 11 a 15 anos de idade. Na Itália, em torno de 7 anos de idade. Há algumas doenças nessas regiões mais prevalentes que fazem com que o aparecimento na Itália seja mais precoce. Mas, de qualquer forma, tem doenças na infância graves nos rins que, se detectadas a tempo, podem ter um tratamento, seja ele clínico, seja ele cirúrgico. Né? Às vezes uma obstrução no canal da urina, ou o que a gente chama de refluxo vésico-ureteral, acima dos 2 anos, se ele persistir, ele é cirúrgico e a cirurgia pode prevenir a doença renal. Então tem uma série de doenças na infância que podem ser preveníveis e outras, infelizmente, que não. Né? Mas a detecção precoce é a maior chance da gente conseguir. É a observação dessa criança. Tem alguma das doenças, doutor, que o senhor pode olhar, é mais comum para o Brasil? O senhor falou esse aspecto, né, da questão de doenças dos Estados Unidos e da Itália, é uma diferença na idade do surgimento dessa doença. Aqui no nosso país, no Brasil, tem alguma doença mais comum para as crianças entrarem em diálise? Exatamente. É a doença policística. O rim, ele tem um formato de um feijãozinho. Né? Ele tem um tamanho na infância de mais ou menos 5 a 7 centímetros. Ele vira uma uva rosé,
um rim fica até com 15, 20 centímetros, parecendo um cacho de uva, né? E esses são os cistos, né? Essas uvas são os cistos que entraram que foram nascendo nesses rins e que foram apertando a área funcionante até que ela pare de funcionar. Essa é a mais prevalente. Em torno de 35% dos casos de diálise na infância são por essa doença policística. Isso é um problema porque ela é genética. É genética. Então, se um casal, né, um deles tem essa doença, pode nascer um filho com essa doença. Uhum. Né? E isso pode comprometer tanto os rins, o fígado, pâncreas, né? Às vezes até o cérebro. Então, é uma doença a mais prevalente. Graças a Deus não é tão frequente, mas para um serviço de diálise infantil, a cada 10 crianças, 4 têm essa doença. Olha só, puxa vida. Estamos ao vivo aqui com o Quadro Saúde, agora discutindo, falando, né, sobre os rins. Você pode participar conosco através do telefone 2534-1234 ou através também do WhatsApp. Chegou o WhatsApp para nós, né, Maria? Chegou sim, né, Olha, o pessoal tá jantando, doutor, e tá assistindo o Piracicaba agora. A Vanessa até mandou a foto, ó. Olha lá o pratinho dela. Oh, que maravilha. Ela pergunta aqui, pergunta para o doutor se tomar muito café pode fazer mal para o rim. Pois é. Não tem associação de toxicidade pela cafeína. Né? Tomar muito café pode deixar a pessoa mais agitada, né? Mas não tem toxicidade para o rim. É uma pergunta boa, mas eu puxo um gancho porque tem coisas que a gente ingere que são altamente tóxicas para os rins, principalmente os anti-inflamatórios não hormonais. A família do cataflam, Voltaren, diclofenaco, nimesulide, nisulide, profenide, todos eles, sem exceção, podem causar insuficiência renal. Né? Em países onde isso se vendia na padaria... Qualquer lugar você achava, né? A Austrália, por exemplo, é a 4ª causa de doença renal no país. É o abuso de analgésicos e anti-inflamatórios. Então, do mais... Nada tão importante assim do dia a dia, do cotidiano, que possa fazer tão mal agudamente para o rim. A gente sabe que excesso de sal e de proteína, de carne, né, em excesso, isso pode acarretar, com o passar dos anos e até décadas, numa lesão renal, que pode pode comprometer em 20 anos o funcionamento do rim. A carne vermelha. Olha, principalmente a carne vermelha, tá? Mas excesso de qualquer proteína animal pode causar uma sobrecarga nesses rins, capazes de, num prazo longo, causar um dano renal praticamente irreversível. Perfeito. Diga, dona Maria. Olha, tá chegando mais pergunta, viu, doutora? Agora aqui, deixa eu aumentar para o senhor ler aí também. Pois não. É a Patrícia que está participando agora com a gente. Ela pergunta: gostaria de saber do doutor que eu já tive e sempre tenho pedra nos rins. E porque estou sempre com a pedra, já fiz dupla e sem... Dupla J, é isso? Duplo J. Tenho pedra no meu rim, meu nome é Patrícia. Gostaria de saber o motivo de produzir tanta pedra, doutor. A pedra, a urina, ela é uma solução que a gente olha, parece que é uma coisa só, né? Mas ela tem uma série de substâncias dentro dela. E tem uma parte dessas substâncias que produz cálculo e uma parte das substâncias que dissolve cálculo. Olha só. Tá? Num ambiente harmônico, elas ficam em equilíbrio e a pessoa não forma cálculo. Mas se por acaso eu tiver excesso de substâncias formadoras ou falta de substâncias que dissolvem, eu vou promover a formação de cálculo. Então, é preciso fazer um exame detalhado da urina de 24 horas para saber qual substância que está em excesso. A gente sabe que as mais comuns são o cálcio, o ácido úrico e alguns outros mais raros, como a cistina, o oxalato. Né? Então, é relativamente fácil esse diagnóstico, mas a pessoa que tem um probleminha, um defeitinho desse, não é um problema de função renal. É só uma célulazinha que falha
no momento final da filtração e que joga para a urina a mais ou a menos substâncias que deveriam. Né? Então, com o remedinho em geral e com o líquido em excesso, isso diminui a formação de novos cálculos. O problema de cálculo é que realmente ele pode ser ele pode vir a comprometer os rins. Há pessoas que têm 20, 30, 40 cálculos. Puxa e vida. Onde esse cálculo senta, ele pode causar uma cicatriz no rim. Ele fere, né? Ele fere. Porque o cálculo não é redondinho, bonitinho. Ele parece um carrapicho. Né? O carrapicho que gruda na perna da gente. Né? Então, ele é pontiagudo. Então, ele machuca, ele sangra, ele causa infecção. Então, a pessoa que tem pedra de rim de repetição, ela tem que tomar cuidado em não ter o rim lesado, ter o rim machucado pela pedra. Né? E quanto mais precoce a detecção desse probleminha urinário, maiores as chances dela ter saúde nesses rins. Tá? Mas um urologista ou nefrologista são os especialistas que ela precisa para fazer esse tratamento ideal para ela. Perfeito. Olha, estamos ao vivo aqui, as informações são de suma importância para nós, né? Você que está em casa também, tirando essas informações. O propósito do quadro é esse, há 5 anos aqui no programa Piracicaba Agora, a gente recebe especialistas de altíssima qualidade do Hospital Fornecedores de Cana, que vêm ao programa esclarecer as dúvidas, né? E tirar aí, né? Dando uma aula para nós, né? Doutor, hoje, a gente, se tratando de doenças e tratamento, né? Dos rins, o Brasil ele é destaque, né, pelos profissionais que aqui pesquisam e tratam, né? Se eu falasse um pouquinho para nós, assim, por exemplo, essa questão do cálculo renal, né, que muito atinge a população, né? A gente acaba percebendo como vai chegando perguntas sobre isso aqui, né? Eu já tive várias vezes também. Está evoluindo? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também as pesquisas que são feitas aqui no nosso país. Como é que anda isso, doutor? O Brasil é um país de ponta, realmente, na nefrologia. A nefrologia é uma área extremamente ampla, né? Então, eu tenho doenças, desde problemas de infecções, pedras, eu tenho as chamadas glomerulonefrites, que são doenças autoimunes, o organismo ataca o rim, não reconhecendo que ele é dele. Olha então, só. É como um reumatismo renal. Né? O rim passa a ser comprometido pelo organismo. Então, tem uma série de pesquisadores nessas nefrites, tem pesquisa ampla nas hipertensões, na hipertensão arterial, no transplante renal. O Brasil realmente é ponta nesse assunto. Mas o problema maior não é na ponta do iceberg, nós estamos na ponta da pirâmide, né? As doenças renais mais prevalentes são secundárias a diabetes, hipertensão e obesidade. Então, o que a gente precisa melhorar é a unidade básica de saúde a ter diagnóstico mais preciso, um controle mais adequado da diabetes e hipertensão dos pacientes, e é evidente que um programa, né, das equipes de saúde de família, a visitarem as casas, a orientarem as dietas, a realização do exame da ponta do dedo para ver a glicemia, e essa base da pirâmide, que é o atendimento básico, é o principal. Se a gente conseguir ter um bom tratamento na base, chega menos paciente para a gente. Correto. Então, é a prevenção o melhor tratamento. É o bom controle da diabetes, da hipertensão, do controle de peso, até do cigarro. O cigarro está envolvido também em doença renal. Ele fecha a circulação renal, ele obstrui a circulação renal. Então, ele pode comprometer, junto com essas doenças, ao maior risco de falência renal. Eu acho que o Brasil tem que olhar mais para a base da pirâmide, para a unidade básica de saúde, para programas aí de equipes de saúde de família, medicina comunitária. Né? Lá em cima tem muita pesquisa, em todas as áreas da nefrologia. Todas as áreas da nefrologia. A ponto de que, nos últimos 15 anos, nós conseguimos aumentar a expectativa de vida em diálise de próximo de 5 anos a mais de 10, 15 anos de expectativa de vida, em média. Nós temos pacientes em programa de hemodiálise há mais de 25 anos.
Quer dizer, isso no passado era impossível. Passado recente, Passado recente, na década de 90. Aham. Né? Hoje nós temos pacientes vivendo com qualidade, fazendo diálise, com modificação e adaptação do estilo de vida, mas vivendo, né? Com boa qualidade, com boa condição. Então, na ponta, a gente está bem. A gente precisa melhorar a prevenção. A base. Tem telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem está falando? Meu nome é Thiago. Oi, Thiago, tudo bem? Qual o seu bairro? Meu bairro é Morumbi, Neto. Morumbi. Pois não, Thiago, fique à vontade. Neto, é o seguinte, eu estava assistindo a entrevista de vocês aí, e eu estava ouvindo o doutor falar que a gente bebe de 2 a 3 litros de água por dia, né? Eu bebo muito mais que isso de água por dia e eu vou muito ao banheiro, principalmente no período noturno, na parte da noite, durante a madrugada, assim, eu vou muito ao banheiro, né? Correto. Eu queria saber se isso é normal, ou se eu, provavelmente pode ser que eu esteja algum problema no rim, né? O que pode ser que esteja acontecendo aí, se eu devo procurar um médico, ou se isso é normal? Pois não. Bom, há pessoas que têm um hábito de ingesta de líquido a mais, né? Se você toma por quase que você planeja, eu ando com uma garrafinha do lado, eu vejo a garrafinha, eu tomo, se eu tomar mais líquido, é evidente que eu vou urinar mais. E se eu tomar mais líquido à noite, aí eu chego em casa do trabalho 9 horas da noite, das 9 às 11 eu tomo 3 litros de água. É evidente que você vai levantar à noite para urinar. É evidente. E ainda mais se ele tomar álcool. Porque o álcool inibe a absorção de água. Então, se a pessoa toma cerveja, ela toma uma garrafa de cerveja, ela urina 2 garrafas. Puxa vida. Porque o álcool inibe a absorção de água. Então, a ressaca vem, né, falando de álcool, porque a pessoa desidrata. A pessoa acha que bebeu muito, e bebeu mesmo, só que ela urinou muito mais. E ela desidratou, acorda com boca seca, taquicardia, dor de cabeça, que são sintomas de desidratação. Porém, o hábito de tomar o diagnóstico de diabetes, por exemplo, diabetes, traduzindo, é urina excessiva. Diabetes, urina excessiva. Antigamente, a pessoa urinava e a formiga juntava, a pessoa passou a chamar de diabetes mellitus, porque era parecida com mel, a formiga atraía, né, pela urina. Então, diabetes mellitus veio através desse diagnóstico há 200, 300 anos atrás. O fato é que o sintoma de diabetes é sede excessiva, urina excessiva e emagrecimento. Então, precisa ficar atento realmente se isso é um hábito de muitos anos e que a pessoa toma muito líquido mesmo, ou se é novo, de repente estou com mais sede, de repente estou urinando mais, de repente estou perdendo peso. Aí ele tem que procurar um serviço de saúde para ver como é que está a parte de diabetes, a hipertensão, a parte renal, aí para fazer alguns exames que podem ser uma unidade básica de saúde. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer sua presença, muito obrigado pela aula aí, ajudando a população de Piracicaba, né? E a palestra ontem já me falaram que foi um sucesso, né? Obrigado. Nosso papel é realmente comunitário. Sim. Né? Nossa função primordial é educar, né? E a única coisa que vai fazer a diferença é a gente criar um futuro diferente, né? É muito mais importante eu falar para a população do que para falar para doutores, né? Então, é melhor esse trabalho de vocês, que é muito bonito, é fundamental para a cidade de Piracicaba, e eu que agradeço a ter esse espaço aqui para falar para a população. A gente que agradece. Doutor, Bom, prazer recebê-lo novamente aqui, muito obrigado. Espero que em breve novamente conosco aqui. Se Deus quiser, pode muito contar obrigado, comigo, viu? tá Muito bom? obrigado. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.